Olá pessoal, olá você aí de casa! Epa. Percebeu que eu dei uma fugida do personagem aqui? Pois é, a franquia Invocação do Mal fez mais ou menos a mesma coisa e hoje, aqui no Por Dentro dos Ecrãs, nós vamos discutir o terceiro filme da franquia Invocação do Mal, A Ordem do Demônio. Agora sim, fala seus lindos! Bora lá! Bom, pessoal, é fato que James Wan criou um universo maravilhoso dentro do mundo fantástico aí do terror. A franquia Invocação do Mal, além de ser extremamente lucrativa, ela é muito bem avaliada pela crítica, né? Todo mundo que ama o terror com certeza ama Invocação do Mal. Talvez não tantos derivados como Annabelle, a Freira, mas é fato que a franquia principal fez uma legião de fãs ao redor do mundo todo, narrando as histórias do famoso casal Lorraine e Ed Warren, interpretados pelo Patrick Wilson e pela Vera Farmiga na franquia. Bom, e na última semana estreou Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Pela primeira vez, James Wan sai de cena e aqui ele fica só como produtor executivo e quem assume a direção do filme é Michael Chaves. Se você gosta de terror, deve conhecer o último filme que ele dirigiu, A Maldição da Chorona. Com a Invocação do Mal 3, a gente acompanha o famoso caso de Arne Johnson. Ele se tornou o primeiro réu dos Estados Unidos que usou a desculpa de estar possuído por um demônio para se livrar dos seus julgamentos. Aí você me pergunta, tá, Lesovo, mas o que isso tem a ver com Invocação do Mal e essa história dos Warren? Tem tudo a ver, afinal foi Ed e Lorraine Warren que reuniram provas junto com a polícia para livrar o Arne Johnson e confirmar que ele estava possuído por um demônio quando ele assassinou um homem para proteger a sua namorada. Se você ver o filme, você vai entender um pouco o que eu tô falando, não vou dar muito spoiler não, viu? No decorrer do filme, a gente vai acompanhando que a Lorraine, que é a médium, né, da dupla, ela percebe que o demônio não quer estar ali. Diferente dos dois filmes anteriores, aqui a gente não tem um exorcismo, por exemplo. A gente vai descobrir que é uma atividade de uma bruxa que tá fazendo um ritual ali para capturar uma alma e entregar pro demônio. Aqui a gente tem duas principais diferenças do James Wan para o Michael Chaves. James Wan, ele cria um universo demoníaco, né? A gente vai falar sobre muito espírito, sobre possessão demoníaca, e o Michael Chaves foge disso e cria um filme quase terror tribunal. E aqui tá a minha primeira crítica. A gente nunca vai saber o que é de fato ali realidade, o que é inventado, mas o fato é que durante toda a franquia, tanto James Wan como agora o Michael Chaves cria situações fictícias para vender os sustos, para vender as histórias, e isso é normal quando a gente adapta alguma coisa no cinema. Inclusive, nosso último podcast fala justamente sobre isso, então vai lá no Spotify, procura Além dos Ecrãs e escuta o nosso último episódio para você acompanhar muito melhor essa conversinha aqui, viu? Só que o filme ele pesa tanto pro lado policial que ele cria umas saídas muito arquivo X. E quando, por exemplo, uma cena que eles precisam acessar um necrotério para identificar o corpo e a Lorraine tentar uma conexão psíquica com esse corpo, o necrotério tá fechado, é de noite, o marido dela, o Ed, simplesmente quebra a porta com a sua bengala e fala, a gente deixa um bilhetinho aqui. A gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que não funcionou bem assim, então eu acho que vários momentos para se aproximar muito desse terror tribunal, terror policial, a gente, pela primeira vez na franquia, a gente tem umas situações muito que a gente vê, sabe, isso não aconteceu de verdade, então pra quê? Então, dos três filmes da franquia, esse é o menos inteligente, usando alguns truques de roteiro muito simples e muito superficiais e fugaz, só pra dar ritmo numa história que não aprofunda muito na questão demoníaca. E agora eu fiquei preocupado com esse barulho. É só Yorkshire, foi uma brincadeira. Como eu disse pra vocês, era uma manifestação de uma bruxa. Durante esse ritual, ela precisava sacrificar 3 vidas para conseguir a alma e entregar pro demônio. Quando a gente acompanha essa história e a mistura que o diretor, e a costura, né, que o diretor vai fazendo com esse terror tribunal, terror policial, que eu tô chamando aqui, tô inventando isso, esse novo gênero, a gente tem uma quebra de ritmo muito grande. Uma hora a gente tá acompanhando todo o desenvolvimento dessa bruxa e dos efeitos que ela tá deixando nas vítimas dela, e outra hora a gente tá acompanhando os
Warren, criando essas saídas muito fugaz para ajudar a polícia a desvendar um assassinato que tá ligado. Então a gente fica um pouco confuso. O Michael Chaves, ele não consegue dar um ritmo que estrutura tanto o núcleo da bruxa quanto o núcleo do policial ali, que de certa forma eles se coincidem, mas eles ficam muito difíceis de ser unidos, uma vez que eles têm dois ritmos e duas conduções completamente diferentes. Óbvio que eu prefiro muito mais o núcleo da bruxa, eu acho que é uma sacada bem diferente, né? Dá um ar novo, afastar dos espíritos e focar numa manifestação demoníaca muito mais terrena, que é bruxa, usando ali dos feitiços e dos rituais pra capturar uma alma, né? Acho que é muito interessante, mas o filme peca principalmente na falta de susto. Quem me conhece, quem conhece Guilherme Desopa, sabe que eu assusto de espirrar do meu lado. Eu sou a pessoa que mais assusta no mundo e terror não é diferente. Só que eu realmente não gosto muito desses filmes jump scare, sabe? Que é o susto por susto, que vai te assustar ali por conta de um susto meio sem noção, sem graça. Mas a gente tem que reconhecer que terrores comerciais, diferentes daqueles mais cults, como Midsommar, Hereditário, que causam um terror psicológico, esses mais comerciais, que é o caso de Invocação do Mal, tem na sua fundação esses jump scare. No terceiro filme da franquia, dirigido pelo Michael Chaves, isso some completamente. São 2 horas de filme sem absolutamente nenhum susto. Enquanto o filme ele vai construindo aquela sensação de susto, ele dá muito antes ou muito depois, aí você fala, isso é bom, é quando a gente não tá esperando. Não, é muito descontextualizado, o timing é muito errado, a trilha sonora também não acompanha o que a gente tá acontecendo, a gente tá numa cena onde, como eu disse lá naquela cena, onde o Warren Johnson, né, ele assassina o homem e depois justifica que tava possuído, tem uma trilha super estranha de rock and roll, que não acompanha muito e que deixa nosso pânico lá embaixo, sabe? Não cria um ambiente de sustos que fez maravilhosamente bem James Wan no primeiro e no segundo filme. Não são jump scares de péssima qualidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, James Wan criou um universo fantástico e muito bem resolvido, fazendo as pazes, né, com os jump scares que ficaram tanto famosos ali nos anos 2000, com a franquia Scream e tudo. Aqui ele criou uma identidade muito legal desses jump scares. Mas Invocação do Mal 3 acontece em um momento onde pavorosamente o universo descobriu que o casal Warren, Ed e Lorraine Warren, pode ser um bando de salafrário, isso mesmo. Algumas pesquisas levantadas por vários portais especializados em biografia e também jornalísticos até, descobriram que Lorraine e Ed Warren eram na verdade uns charlatões, porque muitos deles falam que em vários casos eles usavam de pessoas com problemas psicológicos para alimentar toda a sua fama de casal que realiza exorcismos e que resolve fatos demoníacos e fatos sobrenaturais, o que de fato realmente é colocado em xeque com essa história. Isso porque, na realidade, Arne Johnson, ele de fato assassinou aquele homem. Ele usou o argumento de que estava possuído, né, nesse momento, mas de fato ele assassinou. Então, é mais um argumento ali para que toda aquela realidade criada pelo Ed ou a Lorraine Warren também não casam muito bem com toda a fama e tudo que é representado ali no filme, principalmente nesse terceiro. Para além de qualquer artifício ficcional que a franquia tenha criado para vender seus filmes, o que é totalmente justificável, a gente descobre, principalmente com esse filme, que o casal não é tudo aquilo que a gente esperava. Não é esse casal que resolve tramas demoníacas e sobrenaturais de uma forma que é representado nas telas, né? De uma forma heróica, muito pelo contrário. É mostrado aqui toda essa figura heróica que eles constroem. Esse barulho não é de demônio, viu? Se você chamar 4 Yorkshires capetados de demônio, com você. E principalmente nesse terceiro filme, quando mistura a história do casal Warren com uma história tão problemática, né? O cara de fato matou, depois utilizou a desculpa que estava possuído, mas ele realmente matou o homem, sabe? A gente realmente começa a questionar e junta todas essas questões levantadas por diversos portais, diversos veículos que eles usavam pessoas com problemas psicológicos para criar toda a sua fama. Coloca esse filme numa posição bem questionável. Por que essa história? Por que foi trazida dessa forma? Por que eles tiveram tanta necessidade de colocar os Warren como ajudantes de policiais ali para amenizar a figura problemática nessa história?
talvez seja. Eu acho que, como a crítica especializada já tem apontado, é o pior dos 3 filmes. Michael Chaves, ele tenta criar uma identidade própria. Acho que ele consegue, como eu disse, humanizando a figura do demônio, né, literalmente. Mas ele peca em fugir de artifícios que James Wan construiu brilhantemente durante uma franquia aí, com esses 2 primeiros filmes maravilhosos. Não acho que vai ser o último filme, não acho que por ser o pior a franquia vai acabar, muito pelo contrário. São filmes que custam muito pouco, que arrecadam sempre muito. Se for pensar no universo de Invocação do Mal, com todos Annabelle, com a Freira e agora com os 3 filmes, a produtora arrecadou muito, então, e de filme ruim de terror, o mercado tá lotado, né? Eu acho que, de fato, a gente só precisa acertar a mão e trazer de volta o que fez Invocação do Mal 1 e 2, com histórias muito domésticas, de família mesmo, de possessão e de demônio, ressurgir, porque, de fato, é isso que criou toda a identidade da série. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Comentem muito, comentem o que vocês acharam do filme, comentem se vocês gostam de terror, se gostam da franquia. Dê um like, assine o nosso canal, é muito importante pra gente. E ative o sininho, viu? Aquele beijo e até a próxima.